Tipos de sintagma, galera. Então, se você ainda não viu o que é um sintagma, eu sugiro que você volte na aula sobre sintagma, que são os blocos de construção da sentença. E aqui a gente vai analisar os tipos dele, beleza? Então, o tipo do sintagma depende do seu núcleo, certo? E o que é o núcleo? É a palavra mais importante, é aquela a qual todas as outras se referem. Então, se você for aqui, os esquilos voadores. Esquilos é a palavra mais importante, porque as outras estão remetendo a ela, né? Então, e os diz respeito aos esquilos e voadores também, né? Os está acompanhando os esquilos e voadores está caracterizando esquilos, beleza? E os dois concordam em número e em gênero com esquilos, beleza? Então, esquilos é a palavra mais importante, portanto, é o núcleo. Continuando, então, quando nós temos um nome como núcleo do sintagma nominal, esse sintagma será... Perdão, quando nós temos um nome como núcleo do sintagma, este sintagma será um sintagma nominal, beleza? Então, a classe do núcleo determina o tipo de sintagma. E o que é um nome? Isso aí vocês provavelmente não viram no fundamental. Nome, então, é um grupo de classes gramaticais das coisas que nomeiam o universo, né? Então, nós temos os substantivos, os adjetivos e os pronomes, beleza? Então, tudo que você pensar que nomeia alguma coisa é um substantivo. Nomeia mesmo. Então, o nome, a classe principal do nome é o substantivo, né? Então, nós temos aí árvore, amor, mesa, janela. Tudo isso são os nomes das coisas, né? São substantivos. Ok. Adjetivos são as características, né? Então, a árvore é verde. A mesa é marrom, ok? O amor é belo. Tudo isso são adjetivos, ok? São características. E, por fim, os pronomes são aquelas palavrinhas que substituem outras palavras, outros nomes. Por isso, eles também são classificados como nomes, porque, afinal de contas, eles substituem nomes, beleza? Então, se você disser a tela quebrada, nós temos aí tela como o nosso substantivo, né? Portanto, o núcleo do nosso sintagma nominal. E as outras palavras remetem a ela. Quebrada, então, seria um adjetivo. E ela, se a gente for substituir, então, se eu disser a tela quebrada foi consertada. Eu poderia dizer ela foi consertada. Portanto, ela substituiu o nome. Se substitui o nome, também é classificado como nome. Por isso, os pronomes também são classificados como nomes. Beleza? Aí, então, o sintagma nominal tem o núcleo tela, a palavra tela. Portanto, é nominal por ter um nome no seu núcleo. Beleza? O nome é o quê? O substantivo, no caso. Beleza? Continuando. Os sintagmas nominais podem ter verbos, mas nunca verbos significativos. Qual é a diferença entre um verbo significativo e um verbo de ligação? Um verbo de ligação simplesmente liga uma coisa à outra. O que quer dizer isso? Ele pega um nome e liga a outro nome, beleza? Ele é simplesmente ali o que a gente chama de cópula. Ele está ligando, está fazendo um fiozinho que liga uma coisa a outra. Uma coisa a uma característica, uma coisa a um outro nome, ok? Então, o verbo de ligação nunca será o núcleo do seu sintagma. Quando vocês virem um verbo de ligação, vocês podem automaticamente dizer que ele não é o núcleo e, portanto, o núcleo vai ser uma outra palavra, que vai ser o próprio nome que está sendo ligado ao outro nome, beleza? Por isso, os sintagmas que têm verbo de ligação são sempre nominais. E o que são os principais verbos de ligação? São o ser e o estar. Os outros são mais ou menos variações deles, certo? Então, ser seria uma coisa mais permanente, seria uma característica mais permanente. Então, eu sou japonês. Eu sou moreno. Tenho cabelo moreno, né? Eu sou moreno. Então, são características minhas mais permanentes. Agora, eu estou triste. Eu estou alegre. São características mais passageiras. E os outros verbos, continuar, permanecer, os outros verbos de ligação são simplesmente variações, né? Continuar, a partir de um ponto, você continua, permanecer a partir mais ou menos a mesma ideia, né? Permanece uma característica. Beleza, gente? Então, esses são os verbos de ligação. Não precisa decorar a lista, eu nem vou passar a lista aqui para vocês. O importante é você saber esses dois e saber o conceito, que verbos de ligação ligam um nome a outro nome e eles nunca são núcleo do seu
sintagma, beleza? Os verbos significativos são todos os demais. E por que é importante saber o que são os verbos significativos? Porque os sintagmas verbais têm como núcleo um verbo significativo. Então, como assim todos os demais? Você já sabe o que é um verbo de ligação. Então, todos os demais são verbos significativos, beleza? Então, comprar, adotar, pescar, todos os outros verbos que você imaginar, haver, são verbos significativos, beleza? Então, eles adotaram uma criança. Aí, o sintagma verbal é adotaram uma criança e o núcleo desse sintagma é adotaram. Beleza? É isso aí, gente. Bem pouquinha coisa, só para ajudar um pouquinho vocês no restante da matéria. Um abraço.